Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui mais essa quinta-feira, né? Que bom a gente estarmos juntos aqui, podemos estudar um pouco mais da palavra de Deus. E hoje nós vamos começar aqui o capítulo 26 de Gênesis. Na semana passada nós estudamos o capítulo 25 e hoje nós estudaremos o capítulo 26. Mas gostaria de iniciar esse nosso tempo com uma oração. Convido os irmãos a acompanhar também na oração. Querido Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Senhor Deus, por tantas bênçãos condicionais, bênçãos incondicionais que o Senhor tem nos dado a cada um de nós. Que o Senhor nos ajude a cada dia a usufruirmos dessas bênçãos espirituais nas regiões celestiais que o Senhor já nos concedeu para nós. Obrigado por todas elas, pelo sacrifício de Jesus Cristo também ali na cruz. E obrigado pela sua palavra. Rogamos a Ti, Senhor Deus, encarecidamente, que neste momento o Senhor fale aos nossos corações mediante a sua palavra, esteja me usando para transmitir ela com fidelidade e abençoe aqueles que estão nos ouvindo, que o Senhor fale aos seus corações e traga também transformação para as suas vidas. Abençoe também a família de cada um que está nos acompanhando, nos assistindo. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Então, no capítulo 25 de Gênesis, quando nós estudamos sobre ele, nós vimos ali sobre a morte de Abraão. Então, nesse capítulo está relatado ali sobre a morte de Abraão, o fim da história deste homem de fé. Sua história começa ali em Gênesis capítulo 12, na chamada de Abraão, quando Deus chama ele, sai da sua terra, da tua parentela, para uma terra que te mostrarei. A partir daquele momento, Deus estava colocando o seu plano divino em ação, chamando um homem para desse homem, esse homem especial, fazer uma nação especial para Deus, formando a nação de Israel. E no capítulo 25 nós vemos ali a morte de Abraão. Vimos também ali sobre Isaac e Jacó e Esaú, onde Isaac, filho de Abraão, ele tem ali Jacó e Esaú, e aquela questão do prato de comida, né, aquele prato de lentilha, onde Esaú, ele ali desprezou o seu direito de primogenitura. Esaú não quis mais o seu direito de primogenitura, ele desprezou aquele direito, e por isso que a bênção que estava sobre Abraão, a bênção que foi passado para Isaac, ela não foi passada para Esaú, porque ele rejeitou esta bênção de Deus e trocou por uma comida aqui deste mundo. Mas a bênção foi passada para Jacó, e Jacó foi o escolhido, seu nome depois futuramente é mudado para Israel, e ele é escolhido para a formação da nação de Israel. E aqui em Gênesis nós começamos a ver a história dos patriarcas, né, os pais da nação de Israel. Então no capítulo 25 nós encontramos essa narrativa. E o que nós encontramos então aqui no capítulo 26? Quando você ler na sua casa o capítulo 26 de Gênesis, você perceberá que começará a contar a história que houve fome naquela terra. Então, aqui no capítulo 26, fala dessa fome, essa dificuldade que houve naquele tempo de Isaac. E o que acontece com Isaac? Isaac, ele vai para outra terra, uma outra cidade, que era chamada de Gerar, onde ele encontra ali Abimeleque, rei de Gerar. Uns capítulos passados também, no capítulo 20, nós vemos Abraão também. Quando ele passou por algum momento de dificuldade, ele correu para Gerar, onde ele teve aquele encontro com Abimeleque, e ele cometeu aquele pecado entregando Sara na mão daqueles homens, entregando Sara na mão de Abimeleque, falando que Sara era sua irmã e não sua esposa. E aqui no capítulo 26 nós vemos Isaac cometendo o mesmo pecado que Abraão cometeu. Chegando em Gerar, chegando ali perto de Abimeleque, ele fala para sua esposa Rebeca, olha, diga que você é minha irmã, senão os homens dessa cidade aqui vão me matar. E ele chegou nessa cidade contando esta mentira. Mas Abimeleque, olhando da janela da sua casa, ele viu como Isaac estava tratando a Rebeca, e ele percebeu, olha, esses dois não são irmãos. Na verdade, Rebeca é esposa de Isaac, e ele foi lá e confrontou Isaac e descobriu a mentira que Isaac estava envolvido, porque Abimeleque, no capítulo 20, já tinha passado isso com Abraão. Então ele percebeu que o filho de Abraão também estava envolvido no mesmo pecado que o pai. E por fim, no capítulo 26, é contado aqui sobre a aliança
que Abimeleque ele faz com Isaac. E aqui nós podemos ver que Abimeleque ele sempre procurou ser amigo do povo de Deus. Ele fez aliança com Abraão, depois faz aliança aqui novamente agora com Isaac. Ele sempre procurou ser amigo do povo de Deus. Meus irmãos, mas nesse capítulo 26 eu gostaria de tirar aqui 4 lições. Então, nessa narrativa do capítulo 26, nós veremos 4 lições que nós podemos tirar aqui, o que nós podemos aprender aqui neste capítulo. A primeira lição que eu quero destacar aqui no capítulo 26 é que o sofrimento, ele vem para todas as pessoas. Olha só, o sofrimento é para todas as pessoas. O crente em Jesus Cristo, ele também passa por sofrimentos aqui neste mundo. Olha só o que diz Gênesis capítulo 26, o versículo 1. Diz assim: sobrevindo a fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar a avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E aqui nós vemos que a fome estava castigando a terra naquele período de que Isaque estava vivendo ali na terra de Canaã. Meus irmãos, algumas pessoas dizem que se o crente está passando por sofrimento, que se o crente está passando por algum tipo de dificuldade, é porque esse crente está em pecado. É porque esse crente não está tendo fé em Deus. É por falta de fé que ele está passando por dificuldade. Meus irmãos, mas a Bíblia não diz isso. E aqui nós podemos ver Isaque, né, assim como também foi com Abraão, homens de fé, passando por dificuldades. O sofrimento, as dificuldades, as tribulações, as provações do dia a dia, meus irmãos, ela vem para todas as pessoas. Não importa se a pessoa é crente ou se ela não é crente, o sofrimento está presente na vida de todas as pessoas. Então, essa história que diz se o crente está passando por dificuldade é porque ele está em pecado ou é porque ele não tem fé em Deus, isso aí é balela. Todo crente ele passará por dificuldades aqui neste mundo. E a palavra de Deus, a Bíblia, está repleto de versículos que mostram isso. Olha só, alguns versículos que eu mostrarei aqui, que mostra que o crente ele passa por sofrimento. Olha só, Jesus Cristo ele diz assim em João: no mundo passais por aflições. Meus irmãos, Jesus Cristo já deixou claro, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, esse mundo que foi corrompido com o pecado, aquele pecado que entrou no mundo desde Gênesis capítulo 3, olha só o que Jesus fala: no mundo passais por aflições. Enquanto estivermos aqui, passaremos por dificuldades, passaremos por aflições. Paulo também em Romanos, ele fala assim: os sofrimentos do tempo presente. Olha só, ele fala dos sofrimentos que nós enfrentamos enquanto estamos em vida aqui na terra. Os sofrimentos do tempo presente. Enquanto estivermos aqui, passaremos por sofrimentos. São sofrimentos do tempo presente. Paulo também, em Romanos, capítulo 8, ele fala assim: nós gememos em nosso íntimo. Ele fala do sofrimento que traz esse... de que cada crente começa a gemer, esperando a glória futura. Então, o sofrimento ele é presente na vida do crente. E também, 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo diz assim: neste tabernáculo, que é o nosso corpo, gememos. O crente também, enquanto ele estiver nesse corpo, nesse tabernáculo terrestre, ele vai gemer, vai passar por sofrimento, vai passar por tribulação, e ele vai gemer esperando a glória futura que espera cada filho de Deus. Nós passamos por sofrimentos aqui neste mundo, mas nós temos uma grande esperança para com Jesus Cristo. Olha só, a igreja de Tessalônica, que Paulo, nas suas viagens missionárias, quando ele estava pregando a palavra de Deus, e na sua segunda viagem missionária, ele foi ali para Tessalônica e pregou a palavra de Deus ali, ele formou uma igreja ali, uma igreja nasceu, uma igreja forte, fiel a Jesus Cristo nasceu ali. Mas aquela igreja, aqueles irmãos em Cristo dali, eles estavam também passando por dificuldades. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, Paulo fala que eles estavam passando e suportando perseguições e tribulações. Uma igreja, pessoas crentes em Jesus Cristo, mas passando por perseguições e tribulações. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, diz assim: sofrimentos iguais aos vossos se cumprem na comunidade da fé espalhada pelo mundo. Meus irmãos,
A Bíblia é rica em relatos e em exemplos que mostram que o crente fiel em Jesus Cristo, ele não está livre dos sofrimentos. Pelo contrário, no mundo vocês passarão por perseguições, e os seus irmãos em Cristo espalhados pelo mundo estão também sofrendo as mesmas dificuldades que você passa. Então, o sofrimento nós enfrentamos aqui neste mundo, e não é por falta de fé, não é porque você está envolvido em pecado, mas nós vemos que o sofrimento vem para todas as pessoas. Agora, meus irmãos, a pergunta não é se o crente ele sofre ou não sofre. Essa não é a pergunta, esta não é a questão. Nós vimos na palavra de Deus que todo crente ele está aqui e vai passar por sofrimentos. A pergunta é o seguinte que nós devemos fazer: como que você reage ao passar por sofrimento? Então a questão não é se crente sofre ou crente não sofre. A questão é como que você reagirá quando você passar por tribulações, como que você reagirá quando você passar por algum tipo de perseguição, qualquer tipo de sofrimento que você passar aqui neste mundo. Qual será a sua reação? Esta é a pergunta que nós devemos fazer. E olhando para a Bíblia, meus irmãos, nós temos bons exemplos e maus exemplos. Pessoas crentes em Jesus Cristo que passaram por dificuldades, mas deram bom exemplo no meio da tribulação. E pessoas também crentes fiéis a Deus, só que ao passar pela dificuldade, ao passar pela tribulação, reagiram de uma maneira que não foi infidelidade para Deus. Nós podemos pensar, por exemplo, em alguns bons exemplos aqui. Sadraque, Mesaque e Abidnego. São pessoas que estavam ali em cativeiro na Babilônia, sofreram na Babilônia. Só que ao ler o relato da história desses homens, desses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, nós vemos que apesar do sofrimento e perseguição que eles estavam passando naquele momento, qual que foi a reação deles diante desse sofrimento? Eles continuaram sendo fiéis a Deus, não pecaram em nada por causa do sofrimento que eles estavam passando, sendo ameaçados de serem jogados naquela fornalha de fogo pelo rei Nabucodonosor. E nós vemos ali que mesmo diante dessa dificuldade, eles foram fiéis a Deus em todo o momento. Eles confiaram em Deus. Nós também podemos já pensar também na vida de Daniel, que foi lançado na cova dos leões. Olha só o sofrimento que ele estava passando ali. Mas o que nós vemos na sua história? Que ele permaneceu fiel a Deus. Ele buscou a Deus e não pecou contra Deus por causa do sofrimento que ele estava passando. Podemos também lembrar da vida de Jesus Cristo. Logo depois do seu batismo, que ele foi batizado por João Batista, o Espírito Santo o conduziu ao deserto e ali 40 dias e 40 noites ele foi sendo tentado por Satanás. E no momento que ele estava passando ali aquela fome, aquela privação, Satanás chegou tentando a Jesus Cristo. Mas nós vemos que em nada ele pecou, mas venceu Satanás porque estava firmado na palavra de Deus. Sempre foi fiel ao Pai dele. Olha só, nós vemos aqui o exemplo também de Jesus Cristo. Podemos também lembrar de Atos capítulo 16, o exemplo de Paulo e Silas. Na segunda viagem missionária desses dois missionários, Paulo e Silas, ali eles estando em Filipos, eles passaram por sofrimento também, foram presos, açoitados, mas o que aconteceu enquanto ele estava ali preso naquele cárcere? Estavam orando e cantando para Deus. Diante do sofrimento, eles tiveram boas reações. Exemplos na Bíblia, bons exemplos que nós podemos tirar de pessoas que diante do sofrimento tiveram boas reações e continuaram fiéis a Jesus Cristo. Mas também nós temos maus exemplos aqui, exemplos negativos na palavra de Deus, de crentes, pessoas fiéis a Deus, mas no tempo de perseguição, no tempo de dificuldade, de sofrimento, eles abandonaram a Deus, não buscaram a Deus e buscaram ajuda em algum outro local. Pecaram contra Deus. Nós temos aqui o exemplo, por exemplo, aqui que nós acabamos de ver o exemplo de Abraão. Quando em Gênesis capítulo 12 veio a primeira fome ali na terra, o que Abraão fez? De vez recorrer a Deus, ele correu para o Egito. Olha só, não buscou ajuda em Deus, mas foi buscar ajuda em Faraó. E foi onde ele se envolveu naquele primeiro pecado, entregando a sua esposa ali para as pessoas ali do Egito, né? Onde ele mentiu, falando que ela era a minha irmã.
Vemos também um mau exemplo, aqui um exemplo negativo de Isaac aqui nesse capítulo. Quando teve a segunda fome ali naquela terra, o que Isaac fez? Ele correu para gerar. Ele não foi em busca de Deus, mas foi buscar ajuda em Abimeleque. Olha só, diante do sofrimento, essas pessoas agiram de uma maneira negativa, pecaram contra Deus, não buscando a Deus. Não buscaram refúgio em Deus, mas foram buscar refúgio aqui neste mundo. Então, meus irmãos, quando você passa por dificuldade, como tem sido a sua reação? A pergunta é bem clara. A pergunta não é se o crente passa por sofrimento, porque nós sabemos que o crente ele passa por sofrimentos. Mas a pergunta é como que você reagirá quando você está passando por dificuldades ou quando você passar por dificuldades? Qual que é a sua reação? É igual aqueles bons exemplos que nós temos na Bíblia de homens que buscaram refúgio em Deus, ou igual a Abraão e a Isaac, nesse caso aqui, onde eles buscaram refúgio neste mundo, mas não buscaram em Deus. Então, a primeira lição que nós podemos tirar daqui, que o crente nesse mundo, ele passa por sofrimentos. O sofrimento vem para todas as pessoas, e não é por falta de fé, não é porque você está envolvido em pecado que o sofrimento vem. Mas o sofrimento ele vem apesar da sua falta de fé, apesar do pecado que você comete diariamente. Meus irmãos, uma segunda lição que nós podemos aprender aqui também nessa narrativa de Gênesis capítulo 26. Em momentos difíceis, Deus não nos deixa sem uma direção. Nós vemos aqui Isaac passando por um momento difícil. A fome veio aqui naquela terra, estava assolando a terra. Mas Deus não deixou Isaac sem uma direção. Assim acontece também com a nossa vida, meus irmãos. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, dificuldade, ou quando nós ficamos com dúvida, Deus ele não nos deixa sem uma direção. Ele nos dá uma direção. Olha só o que diz o capítulo 26, versículos 2 e 3, diz assim. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica ou permanece na terra que eu te disser. Olha só a orientação que Deus estava dando para Isaac. Não vá para o Egito. Lembrando como Abraão ele tinha corrido para o Egito na primeira fome. Mas Deus está falando para ele, olha, fica na terra que eu vou dizer para você. E olha só o que acontece. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Meus irmãos, em tempos difíceis, Deus não nos deixa sem uma direção. Aqui ele estava direcionando a Isaac, olha, fica nessa terra, não vá para o Egito, mas fica na terra que eu disser para você ficar. Mas o que nós vamos ver? Que futuramente aqui depois, nessa narrativa, Isaac ele foi para Gerar, ele ficou em Gerar e não na terra que Deus ele ia dizer para Isaac ficar. Meus irmãos, em tempos de dificuldade, não desça para o Egito. Em tempos de dificuldade, não vá para Gerar. Em tempos de dificuldade, permaneça fiel na palavra de Deus. Não faça como Abraão e não faça como Isaac, que buscaram o refúgio no Egito e buscaram o refúgio em Gerar. Não busque refúgio nesse mundo, mas permaneça fiel na palavra de Deus. Olha só, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, Paulo orientando Timóteo, ele fala onde Timóteo tinha que permanecer. Como Deus falou para Isaac, permaneça na terra que eu disser para você. Olha só o que Paulo ele fala para nós aqui. Tu, porém, permanece, olha só, fique naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E aqui, Paulo orientando Timóteo, ele fala, olha, permaneça na palavra de Deus, sabendo de quem você aprendeste. Essa palavra que produz salvação, essa palavra que produz santificação para a nossa vida, essa palavra que é o direcionamento de Deus. Meus irmãos, em tempos de dificuldade, Deus não nos deixa sem uma direção. A sua palavra, a Bíblia que nós temos em mãos, ela é a direção de Deus para a nossa vida e ela nos ensina o caminho que nós devemos andar. Olha só um outro texto. Provérbios, capítulo 4, versículo 27, diz assim para nós. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal.
Olha só a direção que a palavra de Deus nos traz para nós em tempos de sofrimento. Não vire nem para a direita e nem para a esquerda. Tire o teu pé de pecar contra Deus. Deus, ele nos dá uma direção do que nós devemos fazer em tempos de dúvidas, em tempos de sofrimento, em tempos de dificuldade. Olha só também o que diz Isaías, capítulo 30, o versículo 21. Isaías, capítulo 30, versículo 21, diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Meus irmãos, esta palavra que você ouvirá nos seus ouvidos é a palavra de Deus, é a Bíblia que você tem em mãos. Quando você se desviar ou para a direita ou para a esquerda, você ouvirá qual que é o caminho certo. E Deus estava fazendo isso com Isaac. Isaac, naquele momento de dificuldade, quando a fome estava assolando a terra, ele ficou sem saber o que fazer. E Deus falou para ele: olha, não vire nem para a esquerda nem para a direita, não vá para o Egito, não desça para o Egito, mas fique na terra que eu disser para você. Veremos que depois Isaac ele não obedeceu a Deus, ele ficou ali na terra de Gerar, mas não ficou na terra que Deus ele disse para ele. Meus irmãos, mas nós aprendemos aqui que a palavra de Deus, a Bíblia é o nosso guia, a Bíblia é o nosso GPS, a Bíblia, a palavra de Deus, é o meio pelo qual Deus nos direciona aqui neste mundo. Como tem sido o seu contato, como tem sido o seu relacionamento com a palavra de Deus? Você tem lido ela diariamente? Você tem meditado na palavra de Deus diariamente? Como tem sido o seu relacionamento com esta palavra? Você tem procurado também, além de ler e além de obedecer, de meditar, você tem procurado obedecer a palavra de Deus? Ela é o nosso guia aqui neste mundo, para que a gente não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que a gente não pise o nosso pé ali no mal, mas para que a gente refreie e a gente ande sempre no caminho de Deus. A palavra de Deus, ela é o nosso guia. Em momentos de dúvidas, nós podemos recorrer a Deus. Então essa aqui é uma segunda lição que nós podemos aprender aqui nesta narrativa. Em tempos de dificuldade, Deus não nos deixa sem uma direção. Mas uma terceira lição que nós podemos aprender aqui é sobre a influência. Meus irmãos, os pais exercem uma grande influência em seus filhos. E é aqui que nós vemos também na vida de Abraão e na vida de Isaac. O pai, Abraão, exercendo uma grande influência na vida de Isaac, na vida de seu filho. 2 vezes nós vimos que Abraão, ele errou entregando a sua esposa para os moradores da terra. Em Gênesis capítulo 12, nós vemos Abraão descendo para o Egito, quando teve fome ali na terra. De vez ele para Deus, ele foi buscar refúgio em Faraó. E quando ele estava chegando ali no Egito, ele falou para a sua esposa Sara: olha, esses homens aqui vão me matar quando souberem que você é minha esposa. Então, diga para eles que você é minha irmã e assim eles vão preservar a minha vida. Foi a primeira vez que ele errou entregando a sua esposa. Mas no capítulo 20, quando ele foi para a cidade de Gerar, ele errou a segunda vez entregando também a sua esposa, dizendo a mesma coisa ali para Sara. Olha só, os homens dessa cidade de Gerar vão me matar quando souberem que você é minha esposa. Então diga para eles que você é minha irmã. Por 2 vezes, Abraão cometeu este erro. Quando nós vemos a narrativa, nós percebemos que Isaac não viu os erros do seu pai, porque Isaac só nasceu no capítulo 21. E Abraão cometeu esse erro no capítulo 12 e depois repetiu esse erro no capítulo 20. Isaac não viu esses 2 erros. Só que o que nós podemos perceber? Que isso era uma falha de caráter de Abraão. Ele vem carregando todas essas falhas durante a sua vida. E foi nessa influência que Isaac aprendeu com ele também. Isaac comete o mesmo erro que o seu pai. Quando ele vai para essa cidade de Gerar, Isaac comete esse mesmo erro. Olha só o que diz Gênesis, capítulo 26, versículos 6 e 7, diz assim: Isaac, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência.
Meus irmãos, e aqui fica uma grande lição para a nossa vida quando nós percebemos essa narrativa que Abraão estava influenciando o seu filho e ele começou a seguir os passos do seu pai. Nós que somos pais, que temos nossos filhos, nós devemos exercer diante de nossos filhos uma boa influência, influenciar eles para o caminho que é correto e não influenciar eles para o caminho errado, como Abraão estava fazendo. Existe uma ilustração que é a seguinte que eu gosto de usar. Em locais onde existe muita neve, então quando o pai está passeando ali com seu filho, o que o pai faz? Ele começa a andar na frente do seu filho, e aquela neve alta, o pai vai pisando, abrindo o caminho. E o que o filho pequenininho vai fazer atrás? Ele vai pisar no mesmo lugar que o pai dele foi pisando. O pai vai abrindo o caminho e o filho vai seguindo atrás. Olha só, onde o pai pisa, o filho dele também pisará. E aqui nós temos essa ilustração da influência que os pais exercem sobre os seus filhos. Olha só, se você anda por caminhos corretos, se você pisa abrindo a neve por caminhos bons, o seu filho ele vai te seguir. Mas se você abre caminho por caminhos tortuosos, caminhos que não agradam a Deus, caminhos que sempre desagradam a Deus, o seu filho também aprenderá o mesmo caminho. Ele vai seguir e vai ir atrás do seu pai. A influência que os pais exercem sobre os filhos. Meus irmãos, o ensino geral das Escrituras é: ensina a criança no caminho que ela deve andar e jamais essa criança se desviará deste caminho. Este é o ensino geral das Escrituras, sobre a influência que os pais têm sobre os seus filhos. E aqui nós vemos Abraão trazendo uma má influência para Isaac, e Isaac caindo no mesmo pecado que o seu pai ele tinha caído 2 vezes também. E por fim, meus irmãos, uma quarta lição que nós podemos aprender aqui é sobre as bênçãos condicionais e bênçãos incondicionais que nós temos em Cristo Jesus. Provavelmente você já ouviu falar sobre isso. Bênçãos condicionais e bênçãos incondicionais. O que são as bênçãos condicionais? São as bênçãos que você vai usufruir delas se você fizer alguma coisa. São bênçãos que você vai receber e essas bênçãos dependem da sua obediência. Então você, crente em Cristo Jesus, se você fizer isso, você recebe essa bênção, você pode usufruir dessa bênção. Mas existem as bênçãos que são incondicionais. Isso não depende nada de você. Não depende da sua obediência ou da sua falta de obediência. Você tem essas bênçãos porque elas são incondicionais. Nada depende de você. Deus já em Cristo Jesus concedeu essa bênção para você e você usufrui dessas bênçãos e nunca deixará de usufruir, porque elas são incondicionais. São bênçãos que dependem somente de Deus e não dependem da sua fidelidade. E aqui nessa narrativa de Gênesis capítulo 26, nós aprenderemos sobre isso, as bênçãos condicionais e as bênçãos incondicionais. E o que nós vamos aprender? Olha só, Isaac, mesmo agora ele estando afastado de Deus, porque ele decidiu descer para Gerar, porque ele decidiu ir para o abrigo de Abimeleque, mesmo estando afastado de Deus, ele começou ali a receber bênçãos de Deus. Isso são bênçãos incondicionais, não dependia da obediência de Isaac. Mesmo ele estando afastado de Deus, ele estava usufruindo dessas bênçãos. Olha só o que de Gênesis capítulo 26, versículos 12 a 14, diz assim: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Olha só, Isaac, nesta narrativa, ele estava afastado de Deus, não obedeceu à palavra de Deus, correu para Gerar, ficou ali no abrigo de Abimeleque, mas note que mesmo estando afastado de Deus, figuradamente, estando em pecado, ele estava usufruindo das bênçãos de Deus, Deus estava abençoando ele estava usufruindo de bênçãos que são incondicionais, bênçãos que não dependiam da obediência dele. Ele, em obediência ou em desobediência, Deus iria abençoar a sua vida.
e ele estava prosperando financeiramente, ele estava ali prosperando em termos materiais, ele estava crescendo ali na sua família financeiramente. Nada dependia da obediência ou desobediência dele. Então ele estava usufruindo dessas bênçãos incondicionais. E quando nós olhamos para nós que somos a igreja de Jesus Cristo, a noiva de Jesus Cristo, nós aprendemos que nós, como igreja, meus irmãos, nós também temos essas bênçãos que são chamadas de bênçãos incondicionais. Não depende da sua obediência, não depende da sua fidelidade, não depende da sua desobediência também. Você tem essas bênçãos em Cristo Jesus. Por exemplo, nós podemos pensar aqui em algumas bênçãos. A salvação em Cristo Jesus. Se você for obediente ou desobediente a Deus, você não perde essa bênção, você não perde a salvação em Cristo Jesus. Ela é incondicional, ela depende de Deus, não depende dos seus esforços. Outro exemplo, a justificação. Se você for obediente a Deus ou você andar em pecado contra Deus, você não perde essa declaração de Deus que você foi justificado. Justificação também não se perde, não depende da sua obediência ou não. Por exemplo, a presença do Espírito Santo, outra bênção incondicional. Independente do que você faça ou deixa de fazer como crente em Cristo Jesus, se você anda em fidelidade ou se você peca contra Deus, você não perde a presença do Espírito Santo na sua vida. É uma bênção incondicional. O Espírito Santo estará presente na sua vida em todo momento, independente daquilo que você faça ou deixa de fazer. Um outro exemplo de bênção incondicional são os dons espirituais. No momento que você creu em Jesus Cristo, você ganhou um ou mais dons espirituais. Independente do que você faça ou deixa de fazer, você não perde esses dons espirituais na sua vida. Meus irmãos, coisas, e aqui nós podemos ver, coisas ou bênçãos que nós não perdemos, mesmo se nós, à semelhança de Isaac, estivermos afastados de Deus, estivermos em Gerar. Olha só, e nós vemos isso aqui. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, ali fala sobre as tantas bênçãos que nós ganhamos em Cristo Jesus, bênçãos espirituais nas regiões celestiais que nós temos em Cristo Jesus. Bênçãos incondicionais. Não depende dos nossos esforços, não depende da nossa fidelidade ou da nossa obediência. Você tem essas bênçãos em Cristo e você não perderá essas bênçãos. Era o que Isaac estava usufruindo em Gerar, bênçãos incondicionais. Só que, meus irmãos, nós veremos também as bênçãos condicionais. Nós vemos aqui que Isaac usufruía das bênçãos de Deus, mas ele não usufruía da comunhão com Deus. E nós veremos isso nessa narrativa. Apesar dele estar usufruindo das bênçãos que Deus tinha, das bênçãos incondicionais, estando em Gerar, ele não usufruía da bênção da comunhão com Deus. E olha só o que diz Gênesis, capítulo 26, versículos 23 a 25, nós vamos perceber que Isaac só começou a usufruir dessa bênção da presença de Deus e da comunhão com Deus quando ele saiu de Gerar. E aqui nós temos uma figura do pecado. Quando o crente volta para Deus, quando o crente deixa o seu pecado, ele começa a usufruir uma comunhão melhor com Deus. Isso são bênçãos condicionais, vai depender da sua obediência. E olha só o que diz aqui o texto. Dali subiu para Berseba. Perceba que ele deixou Gerar e agora ele foi para outro caminho para Berseba. Na mesma noite, olha só, quando ele saiu de Gerar, o que acontece? Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, olha só, Deus apareceu para ele, conversou com ele, somente depois que ele saiu ali figuradamente do pecado. Somente depois que ele saiu de Gerar e foi para Deus novamente. Aí Deus aparece para ele e começa a falar com ele. E o que Deus disse? E disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaac abriram ali um poço. Meus irmãos, Isaac agora sai do local de desobediência, sai de Gerar e vai para Berseba. Ele volta para Deus e ali ele começa a ter comunhão com Deus, ele começa a usufruir de uma intimidade maior com Deus. Em Gerar, ele foi abençoado por Deus, ele tinha as bênçãos incondicionais.
Só que algumas bênçãos são condicionais. E ele só ouviu a voz de Deus quando ele entrou em obediência a Deus, largando Gerar e indo para Berseba. E ali nós vemos ele ouvindo novamente a palavra de Deus. E nós, como igreja de Jesus Cristo, meus irmãos, olhando para a Bíblia, também nós vemos essas bênçãos que são condicionais. Nós só vamos usufruir dessas bênçãos se nós obedecemos a Deus. Por exemplo, você só pode viver em comunhão com a igreja local se você frequentar a igreja local. Se você vive afastado da sua igreja local, você não usufruirá dessa bênção da comunhão com os crentes em Jesus Cristo, porque você não está frequentando a igreja local. Olha só, a bênção da igreja local ela é condicional. Você só vai usufruir dessa comunhão se você frequentar a sua igreja local. Por exemplo, crescimento espiritual, ela também é condicional. Você só crescerá espiritualmente, terá essa bênção na sua vida do crescimento espiritual, se você estudar a palavra de Deus, se você der espaço para o Espírito Santo na sua vida, se você levar a sério a sua vida de oração. Então, se você fazer essas coisas, então você terá o crescimento espiritual. Mas se você andar em pecado, afastado de Deus, você não crescerá espiritualmente. Perceba que são bênçãos condicionais, ela depende da sua obediência. Olha só outra bênção condicional, os galardões que nós temos prometidos na palavra de Deus. Se você andar aqui nessa terra em fidelidade, lá no céu, diante do tribunal de Cristo, você ganhará coroas, você ganhará galardões. Mas se você andar em desobediência a Deus aqui nessa terra e não for fiel a Ele, lá diante do tribunal de Cristo, lá no céu, você não ganhará galardões. É o que diz Apocalipse capítulo 3. Cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Perceba que a coroa, o galardão, essa recompensa, ela é condicional. Então, se você for fiel a Deus aqui na terra, você ganhará uma coroa no céu. Se você for infiel a Deus aqui nessa terra, você não ganhará uma coroa ali no céu. Bênção condicional vai depender da sua obediência. Olha só, uma outra bênção condicional é o ganhar almas para Jesus Cristo. Se você evangelizar, você ganhará almas para Jesus Cristo. Mas se você não evangelizar, você não ganhará almas para Jesus Cristo. Bênçãos que são condicionais, ela vai depender da sua obediência. Meus irmãos, isso aqui tudo, essas bênçãos dependem da nossa obediência. Isaac só usufruiu de uma maior intimidade com Deus quando ele obedeceu a Deus, saindo de Gerar e indo para Berseba. Nós vemos ali ele usufruindo dessas bênçãos que são condicionais. Então, olhe para a sua vida e perceba as bênçãos condicionais e as bênçãos incondicionais que Deus tem dado para você. E aqui, meus irmãos, no capítulo 26, nós vimos essas 4 lições, esses 4 pontos. O sofrimento vem para todas as pessoas. Vimos também que a palavra de Deus, ela é o nosso guia aqui nessa terra. Nós vimos também que os pais exercem grande influência sobre os seus filhos. E, por fim, vimos aqui a questão das bênçãos condicionais e das bênçãos incondicionais. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo tempo que o Senhor tem nos dado aqui, pela sua palavra, pelo capítulo 26 de Gênesis, pelas lições que nós temos aqui. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, trazendo transformação também para a nossa vida e que possamos, Senhor Deus, ser obedientes ao Senhor e usufruir das bênçãos que o Senhor tem dado para a nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, por tudo e pelo seu Filho e pela presença do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, que Deus esteja abençoando a cada um de vocês e continue nos acompanhando em nossos próximos estudos.